Se você está pensando em se posicionar no digital, eu tenho uma coisa para te dizer. A frequência no digital é importante, mas a constância no digital é sobrevivência. Oiê, meu nome é Ana Lia, eu sou responsável pela Conteúdo e Tal. E aqui no YouTube a gente traz conteúdo sobre marketing digital, estratégia de marketing, mas também algumas conversas sobre como deixar a internet um espaço um pouco mais habitável e mais gostoso pra gente. Hoje eu queria falar com vocês sobre esse assunto específico, sobre como a frequência é importante, mas a constância é o que realmente é fundamental para sua estratégia no digital, para sua presença, para o seu posicionamento. Então vamos lá. Quando eu falo frequência, o que eu quero dizer? A frequência é a quantidade de posts que você faz por semana, por exemplo. Tem muito guru da internet dizendo que é super importante fazer, por exemplo, 5 postagens por dia quando você tem menos ali de uma quantidade X de seguidores. Agora, quando você tem constância, é quando você tem um posicionamento e quando você tem uma presença no digital que é por um bom tempo. E isso é muito importante a gente começar entendendo, porque é o que vai embasar tudo que a gente vai conversar aqui. Quando a gente fala ali dessa comparação entre constância e frequência, é importante a gente perceber que depende muito do seu nicho, depende muito do seu objetivo, depende muito de quem você é. Mas se você é, como a grande maioria das pessoas, que usa a internet como um meio para divulgar outro serviço, por exemplo, você é um psicólogo, você é um médico, você é um arquiteto, que está usando a internet para divulgar o serviço que você presta fora da internet, ou enfim, usando a internet como um meio. Ou seja, quem faz esse tipo de posicionamento tem a sua função principal, a sua tarefa principal, a sua carreira, além de todos os aspectos da vida, e aí traz o marketing como algo complementar à sua jornada de trabalho para fazer com que o seu desenvolvimento, o seu negócio, que você seja mais reconhecido dentro da sua profissão. Quem trabalha dessa forma, quem tem essa perspectiva, não consegue fazer 5 posts por dia, mesmo se consegue contar com uma ajuda, com uma equipe de marketing para auxiliar. Mas essa mesma pessoa que usa o marketing digital, que usa esse espaço online para divulgar os seus serviços, consegue manter uma presença a longo prazo. Pensando que a produção de conteúdo, que a presença nas redes sociais, que todo esse posicionamento, toda essa interação com as pessoas pelo meio digital é algo que não é uma corrida de curto prazo, mas sim uma maratona. E pensando também que a produção de conteúdo não é algo que você vai fazer agora, fazer, destinar um monte de energia, um monte de tempo para isso e daqui a um tempo vai poder parar de fazer. Porque a partir do momento que você para de fazer, você para de ter resultados. A internet te esquece. Porque na internet a gente é facilmente substituível. Então, quando a gente fala da constância, é ter essa noção de que você se propõe, a partir do momento que você se propõe a ter uma estratégia relevante, a ser relevante de alguma forma na rede social, você precisa fazer isso com consistência e precisa pensar nisso como uma maratona, pensar no seu posicionamento como uma maratona. Quando que a frequência entra como complementar? Ou, né, muita gente diz, você tem que postar tantas vezes por semana, tem que postar tantas vezes por dia, tem que estar presente nisso, naquilo, em todas as redes do mundo, com uma frequência absurda. Quando que a frequência entra? A frequência entra em momentos específicos. Primeiro, você consegue aumentar a sua frequência a partir do momento que já tem muito bem organizado o seu processo de marketing. Então, quando está começando, o ideal é ter uma frequência menor, pensando na consistência, até porque eu sempre falo, produzir conteúdo, mesmo que com uma equipe, é um processo de aprendizagem. Você está aprendendo uma nova habilidade, tanto se familiarizar com a câmera, quanto começar a entender o seu público para o marketing digital, começar a entender conteúdo, começar a entender em editorial, começar a se posicionar no sentido de se colocar na rede e descobrir um tom de voz, enfim, tudo isso é uma habilidade que você vai aprendendo ao longo do tempo que está ali desenvolvendo seu conteúdo. Então a gente tem que pensar que existe esse desenvolvimento, existe esse processo de aprendizagem, mas também um processo de organização. Porque por mais que você saiba fazer conteúdo, quanto mais certo o seu conteúdo está dando, quanto mais certo o seu posicionamento está dando, ou a vida acontecendo, geralmente o marketing fica com um tempo limitado. Essa produção de conteúdo a mais, ela fica com um tempo limitado. E aí, a partir do momento que você tem um método, que você consegue se organizar, você consegue fazer com que a frequência seja mais ou menos sua escolha e não o que dá para fazer ali naquele momento. A gente usa mais frequência quando, claro, o nosso objetivo é mesmo crescer rede, às vezes fazer lançamento, lançar um produto. Então a frequência entra nesses momentos em que a gente consegue dar um gás, mas principalmente entendendo que é por um tempo limitado, principalmente se você tem essas condições limitadas como a gente vem falando. Grandes especialistas às vezes conseguem manter a frequência com mais tempo, mas não é incomum a gente ver pessoas gigantes do marketing digital ou influenciadores gigantes dando um tempo na produção ou dando tempo na frequência justamente porque cobra muito. É um trabalho grande, produzir conteúdo é um trabalho grande, estar presente nas redes é um trabalho grande. Então a gente precisa considerar isso.
Quando a gente fala de posicionamento consistente, eu volto a falar o que a gente estava conversando no começo do vídeo. O posicionamento consistente é pensar nessa presença, pensar no digital como uma maratona. Pensar na produção de conteúdo, pensar nessa conexão com o público, pensar nesse entendimento do que é estar presente na rede social como algo que vai te acompanhar ao longo do tempo. E principalmente quando a gente consegue trazer leveza para essa noção, quando a gente consegue pensar que é algo que a gente vai estar fazendo daqui a um bom tempo, quando a gente tem esse objetivo de ser relevante nas redes e fazer com que as redes potencializem o negócio aqui no físico, que a gente possa realmente sentir, é importante a gente levar isso com bastante leveza e pensar de fato que é um processo que vai nos acompanhar por um longo tempo. Quando a gente dá muita importância para a frequência, a gente acaba desistindo, principalmente quem está no começo ou quem não tem tanto apoio, tanto suporte de equipe, porque é muito difícil fazer tudo sozinho e os resultados demoram para vir. Outro aspecto importante é justamente falar sobre esses resultados que não vêm instantaneamente. Então, quando a gente pensa e prioriza a frequência, a gente prioriza um curto período de tempo que muitas vezes não vai trazer o resultado que compense o tamanho da energia que a gente está gastando ali. Por isso é sempre importante a gente colocar isso em uma balança e entender essa realidade. Por fim, quando a gente fala de frequência, não é errado falar que você deve postar 5 vezes por dia para conseguir tal engajamento, para conseguir tantos seguidores. Isso pode ser verdade. Mas se isso não funciona para você hoje, não é interessante eu te indicar fazer essas 5 postagens por dia ou até uma postagem interessante por dia, que seja no Instagram ou na rede social em que você tá. Porque isso não vai te ajudar a pensar na constância, vai te desesperar a curto prazo, fazendo com que talvez você nem queira mais saber de marketing, o que já aconteceu com muita gente com quem eu já conversei. A dica aqui é pensar na constância como prioridade. Pensar em contribuir para pessoas com o seu posicionamento. Pensar no público e pensar em trazer conteúdo relevante, não necessariamente com muita frequência, mas com constância. E a partir do momento que você consegue trazer e entregar conteúdo que é legal para as pessoas acompanharem, fica muito mais fácil ter resultado e fica muito mais fácil pensar nos seus próximos passos a partir do momento que você já conseguiu se organizar, que você já conseguiu seus primeiros objetivos, que você já conseguiu se entender e começar a desenvolver essa habilidade que é tá nas câmeras e tá nas redes sociais. Se esse conteúdo fez sentido pra você, eu te convido a acompanhar a gente aqui no canal, deixar o joinha que sempre ajuda, mas também se inscrever e acompanhar a gente aqui e nas outras redes sociais. Eu vou deixar um breve resumo do que a gente conversou aqui na legenda e qualquer dúvida, por favor, pode deixar nos comentários. Tchau!